próximo dela. E isso é terrível, isso é complicado. João capítulo 21 diz a palavra do Senhor, no capítulo 4, no verso 4, capítulo 21 de João, o verso 4, diz a palavra do Senhor, na tela por favor, vamos até o 12, mas eu vou ler só o 4 aqui. Entretanto, ao clarear da manhã, quer dizer, ao amanhecer, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Diz mais a palavra do Senhor. Então disse-lhes Jesus, filhos. Jesus o quê? Chamou eles de quê? Filhos. Tendes algum alimento ou alguma coisa para comer? Eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Ponto final. E lançaram, e lançaram a rede, como Jesus disse. Eles obedeceram. Entenda que a palavra do Senhor diz que depois que Pedro ele se afasta, Pedro decide a pescar. Ele volta a pescar. Natanael, Filipe e outros decidiram também, inclusive João, decidiram ir também voltar a pescar com Pedro, porque Pedro ele tinha exatamente aquele poder de persuasão. Pedro tinha aquele poder de dominar, de administrar, e a maioria seguia Pedro. Entenda que aqueles que estão dentro do barco e estão ali pescando são pessoas que um dia deixaram de fazer aquilo que Jesus mandou eles fazer. E Jesus não só mandou, mas Jesus ensinou eles a fazerem. Eu estou falando de homens que um dia estavam com Jesus, vendo o milagre, aprendendo com Jesus. Um dia eles estavam no Getsêmani com Jesus orando. Pedro, Tiago e João, os mais chegados do Senhor. Jesus falou para eles e diz assim: os milagres que eu faço são grandes? São, Senhor. Coisas maiores vocês farão. Jesus fez uma promessa para eles. Mas quando Jesus morre, eles decidem andar pelas vontades e pelos querer que eles têm no coração e da mente deles. Entenda que a vontade do homem é sempre o comodismo, o mais fácil, o melhor. Mas para andar com o Senhor, você precisa entender que não é do seu jeito. Todos os dias vai ter uma prova, vai ter uma luta. E para que isso, pastor? Para que você entenda que Ele está te forjando a ser crente, as lutas, as batalhas. Paulo vai dizer, tanto eu sei viver na bonança, como eu sei viver na escassez. Não tem problema se for para... ele vai declarar e vai dizer, se for preciso eu viver no palácio, eu vivo. Mas se for preciso eu viver naquela tenda simples, também eu não tenho dificuldade. Porque quem anda com o Senhor não depende de coisas, só depende da presença. Elias não tinha provisão nenhuma, mas o Senhor diz, levanta Elias, porque eu já levei uma pessoa para te sustentar. Quando ele decide, é diferente quando você anda no direcionamento do Senhor. Ele sempre vai ter uma saída para você, uma solução para você. Um dia Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, eles estão cobrando o imposto da gente. Ele diz, Pedro, vai pescar, porque sobre a boca do peixe está exatamente o valor que tem que ser pago. Pedro obedece, lá está exatamente a dracma para pagar o imposto, e ali ele paga. Por quê? Porque o problema muitas vezes é obedecer. Tem gente que tem dificuldade de obedecer. Tem gente que simplesmente age pelas emoções, diz, Deus falou comigo assim, assim, assim. Não, não. Deus quando fala dá certo. E ali Pedro, Tiago, João, eles voltaram a pescar. Não tem mais
vive, já não tem mais a liderança. A liderança era quem? A liderança era Jesus. Jesus era o líder dele. Falando com eles todos os dias, mas um dia Jesus já não está mais entre eles. E por conta disso, eles começam agora a fazer o que bem entende. Eu estou falando de homens que têm chamado. Eu estou falando de homens que o próprio Jesus fez uma promessa na vida deles. Eu estou falando de homem que ouviu o próprio Deus dizendo: vocês não servem mais para o que vocês faziam, vocês só servem para aquilo que eu escolhi. Entenda, a maior prova é exatamente quando eles decidem a pescar, volta à pescaria, induzido por Pedro. E quando eles estão naquela noite, Jesus está pronto para marcar o maior encontro da vida deles. Não pense que o capítulo 21 de João é apenas um encontro, um reencontro entre Jesus e Pedro. Não, é um reencontro de Jesus e mais 7 que está ali dentro daquele barco, precisando entender que Deus não adianta. Se você está caminhando sem um direcionamento de Deus, é você passar a noite toda e não ter resultado, é você se desgastar e não ver acontecer, é você entender que sem Ele não adianta. Você pode até caminhar, só vai se cansar, mas não tem resultado. Mas quando está no direcionamento dele, não vai ter muito esforço. Ele vai direcionar, o milagre vai acontecer, a promessa vai chegar e o negócio vai ser diferente. Eles passaram a noite toda. E olhe que Jesus poderia muito bem já chegar e dizer: ô teimosos, ou desviado. Ele poderia dizer: ou incrédulos. Mas Jesus chega exatamente quando eles não têm mais força. Passaram a noite toda, não pescaram nada. E eles estão ali cansados. Já estão prontos, se organizando para vir para a beira da praia, limpar as redes e ir para casa. Mas pela manhã Jesus chega para eles e diz: ô filhos. Já pensou Jesus chamar você? Você ouvir a voz do Senhor dizendo: filho? Meu Deus. 5 horas da manhã, está raiando o dia, e ele dá um grito e diz assim: filhos, pescar alguma coisa? João lá do barco, entendendo e conhecendo a voz do mestre, ele responde e diz: não pescamos nada. De imediato o coração de João diz: quem está falando lá do outro lado é Jesus. Mas eu não vou precipitar, vou aguardar. A voz retorna de novo lá da praia para o barco e diz assim: lança a rede do lado direito. É ele dizendo: eu voltei para resgatar vocês, porque não é aqui que eu quero que vocês estejam, mas eu vou fazer milagre para provar para vocês que eu amo vocês independente. Eu voltei e vou mostrar para vocês que eu sou o Senhor do milagre, porque até onde deu errado, Deus vai fazer dar certo. Mas Ele tem uma história nova para contar para você naquela manhã. Ei, eu estou dizendo que Deus está marcando encontro com alguém nessa noite. Se prepare, porque Ele está chegando e está chamando você de filho. Não vai chamar de bastardo, não vai chamar de teimoso, não vai chamar de nada, não. Ele vai te chamar de filho. E por quê? Porque Ele tem o maior milagre para a tua vida. Ele tem um encontro para marcar com você. Ele tem um dia para passar com você. É 5 horas da manhã e ele chega. E quando ele chega, está raiando o dia, e ele pergunta se pescou alguma coisa. Eles retornam e diz que não. E ele diz: lança a rede do lado direito. Eles lançam a rede do lado direito. Quando eles lançam a rede do lado direito, 153 grandes peixes. Na hora que a rede pesa, João está aqui, ó, porque quem é espiritual pega rápido. João está aqui, olha rapidamente para Pedro, não quer saber de rede, não quer saber de nada.
A preocupação que João está é exatamente querendo entender quem é que está falando lá do outro lado. A preocupação de João é exatamente querendo entender quem está conversando com ele. Mas o coração dele já disse quem estava falando, mas ele estava ali querendo confirmar. Mas quando ele viu a rede pesar, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vem cá. Esquece a rede, Pedro. Vem cá, vem cá. Sabe quem está lá do outro lado? É o mestre. Quem deu a ordem foi o mestre. Na mesma hora que ele diz: Pedro, quem está lá do outro lado é Jesus. Pedro está sem roupa, Pedro veste a roupa, não quer saber de rede, não quer saber de nada, e vai lá exatamente na praia em busca de Jesus. Pedro vai nadando, Pedro não espera o barco, Pedro não espera a rede, Pedro não espera nada, mas Pedro corre, vai nadando e chega ali aos pés do Senhor. O mais incrível é quando Pedro chega. Pedro não dá nenhuma palavra, mas Pedro chega e se encosta perto do Senhor. Porque perto de Jesus tem hora que você não precisa falar nada. É melhor ficar calado e deixar Ele falar. Então somente naquele momento Pedro senta do lado do Senhor, fica calado, e perto de Jesus já tem peixe assado e pão. Tem peixe e tem pão. São 5 horas da manhã. Jesus preparou um café para ter um encontro com aqueles que precisavam sustentar o ministério. Jesus preparou pão e peixe para eles. Eles voltam com peixe, senta ali. A palavra do Senhor diz que eles estão somente, quando eles voltam lá da praia, sentam ao redor do Senhor, já tem pão e peixe. Mas Jesus diz assim: ó, pega uns peixinhos daqueles que vocês pescaram, traz para cá para a gente assar. A palavra do Senhor diz que nenhum dava uma palavra para nada. O silêncio tomou conta de todos. Porque a melhor coisa que tem é a consciência. Você analisar. Porque Jesus já preparou o melhor para você, mas você tem buscado coisas que Deus disse para você que não quer você naquele lugar. Você tem buscado coisas, muitas vezes tem deixado Jesus para buscar coisas que o Senhor está dizendo: a porta lá está fechada. Você tem caminhado em lugares que não é para caminhar. Você tem aceitado coisas que não é para aceitar. E talvez você está em silêncio porque você sabe o que tem que ser feito. Jesus já te deu pão e peixe. Jesus já está aqui contigo conversando. Jesus já fez uma promessa lá atrás, mas você está querendo esquecer a promessa que Ele fez. Você está querendo esquecer tudo aquilo que Ele prometeu para você. Você está desacreditado em tudo aquilo que Ele falou para você, quando Ele disse: coisas maiores vocês farão, coisas maiores vocês são capazes de fazer. Parece que você está desacreditado somente porque o tempo passou. Não, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi o comércio, eu perdi isso. O importante é que você não perdeu a presença. O importante é que o Senhor ainda está de olho em você. O importante é que o Senhor te escolheu, te separou. Você precisa entender: se quer fazer aquilo que o Senhor não determinou, você irá pagar preço. Mas se você quiser viver as promessas dele, pode ter certeza que ele sempre vai ter pão e peixe pronto para você. Pode não ter padaria, pode não ter pescaria, mas ele sempre vai ter pão e peixe. Não sei de onde veio. Por quê? Porque um dia, lá em João capítulo 6, um dia está Pedro, está Tiago, está João servindo pães e peixes que o Senhor está multiplicando. Mas no capítulo 21,
Quem está servindo agora é Jesus. Se no capítulo 6 eles serviram pão e peixe ao povo, o Senhor está dizendo lá no capítulo 6: vocês serviram o povo, mas hoje quem vai servir a vocês sou eu. Senta todo mundo, porque tem pão e peixe para servir para vocês. Não precisa falar, porque o segredo na mesa, quem está com fome, é ficar calado, porque o Senhor está servindo para eles. O Senhor está servindo. Eles não entenderam quando Jesus, na última ceia, falaram para eles e disseram: vocês não são crentes. Principalmente a Pedro, quando ele pega a bacia e começa a lavar os pés, e Pedro diz: meus pés não, Senhor, meus pés não. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Para com isso, rapaz. Eu falo e você obedece. E Pedro disse: Senhor, então não me lava só os pés, mas me lava a cabeça também. Pedro era orgulhoso, arrogante. Mas ao mesmo tempo que Pedro estava aqui, ao mesmo tempo Pedro estava aqui. Loucura, é ou não é? Porque no mesmo momento que Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então me lava tudo, Senhor. E o Senhor diz: não, aquele que toma banho em casa não precisa, só quero lavar os pés. Pedro era aquele cara bravo, durão, mas quando Jesus pegava, só sabia chorar. Jesus sabe como tratar os durões. Você é duro, mas quando Jesus chega, Ele faz você chorar. Você não tem palavras, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele te conhece. Sabe o que eu quero dizer aqui nesta noite para você? O Senhor marcou um encontro com ele e disse para eles: hoje vocês vão comer pão e peixe. Ei! Ele disse para eles: vocês não vão ter só o café da manhã. Se prepare, porque o dia todo é comigo hoje. Vai ter café, vai ter almoço e vai ter janta. Vai ter café, almoço e janta, e quem vai fazer sou eu. Vocês não vão se preocupar, porque eu tenho algo para dizer para vocês. Diz a palavra, coloque para mim aqui o verso 5, por favor. Eu vou ler o verso 5, diz a palavra do Senhor. Presta bem atenção. Naquele dia, foi o dia todo, o Senhor marcou encontro com ele. O Senhor fez café, almoço e janta. No verso 5 diz a palavra do Senhor, 21:5, diz: então disse-lhe Jesus: filho, tem um alimento? Eles responderam: não, Senhor. E eles lhe disseram: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E lançaram, e portanto eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixe. Diz mais a palavra. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua roupa, vestiu a capa, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Diz mais: e os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estava distante da terra, senão de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima dela. E tinha mais o quê? E tinha pão. Diz mais, se você ver no verso 4, Jesus chega pela manhã. Mas preste atenção aqui, E disse-lhe Jesus: trazei todos os peixes que agora apanhaste. Diz mais a palavra: Simão Pedro subiu e puxou a rede para cheia de 153 peixes, ou grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede, porque Jesus não faz milagre para dar errado. Jesus só faz milagre para dar? Não. Mas a rede não aguenta. Mas se Jesus mandou, ela vai aguentar. É do jeito de Jesus, não é do jeito da rede. A rede não suporta, mas Jesus faz exatamente milagre para contrariar o homem. Não é na capacidade do homem. O homem diz: os peixes estavam lá, mas não, Jesus é 153 grandes peixes, que ele não conseguiu nem colocar dentro do barco, porque o barco era o quê? Pequeno, viu o texto? O barco era o quê? Pequeno. Nem os peixes cabiam dentro do barco. Teve que vir arrastando
a rede. Preste atenção. Disse-lhe Jesus: vinde. E o que agora? Jesus disse o quê? Espera aí. Jesus no verso 4 chama para tomar café. Mas agora Jesus já está dizendo aqui, dizendo para eles o quê? Vinde. Porque quando Jesus marca encontro com você, Ele está dizendo: a minha obra é completa. Eu tenho café, almoço e janta para você. O pai que cuida de um filho sempre tem a refeição completa. O que você precisa, Deus tem preparado para você. Mas o Senhor mandou o café. Não, o meu Deus, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. E Ele está dizendo: tem café, almoço e janta por minha conta hoje. Vem. E Ele diz: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor, sabendo que era Ele. Ele sabia que era Jesus, ele sabia que era o mestre, que era aquele que a qual um dia fez uma promessa para eles. Fica de pé toda a igreja. Entenda uma coisa. Com aquele dia para ter a maior reunião, para dizer para eles: vocês não servem mais para pescar, não adianta. Quer voltar para o mar? Volte. Mas as portas lá estão fechadas, eu já determinei. Quem manda sou eu. Lembra quando o vento veio para virar o barco? Eu disse: acalma-te vento e aquieta-te mar. Quando vocês disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Sou o mesmo Deus que abre a porta e fecha a porta. Sou o mesmo Deus que determino como tem que ser. Assim como eu mandei no vento e mandei no mar, eu mando na vida de vocês também. O maior encontro que Jesus fez no capítulo 21 foi para reunir a igreja e dizer: eu não chamei vocês para pescar, porque desde o primeiro dia eu disse: Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de almas. Você será exatamente aquele que eu irei fazer coisas maiores sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite: talvez você tenha andado por caminhos que o Senhor já disse para você: não se afaste da presença, não saia da presença, porque você não serve para o mundo. O diabo já sabe que você está marcado, o diabo já sabe que você não serve para simplesmente viver no mundo lá fora. Mas o Senhor está dizendo: sabe por que muitas amizades não vai chegar perto de você mais? Porque eu já marquei você, eu já selei você. Você só serve para a minha obra, ser instrumento em minhas mãos. Não adianta tentar amizade, porque eu fechei as portas até das amizades. Fechei as portas de lugares que você quer voltar. Você quer voltar para lugares que eu não determinei, fazer aquilo que eu não permiti. Porque uma vez quando você anda com Cristo, nunca mais você será a mesma pessoa. Quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não adianta. Quem um dia teve um encontro com Ele, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Porque Ele entra na tua mente, Ele entra nos teus ossos, Ele entra no teu coração. Ei, o mundo já não é o mesmo para você. O mundo já não te aceita mais, porque você está selado, você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Você foi separado para uma grande obra. Sabe o que é que Deus me fala aqui nessa noite? Tem pessoas que Deus já separou você para quebrar uma maldição familiar, e não adianta querer ser igual a eles. Você irá suportar os processos, mas você saberá que eu sou contigo na caminhada. Você saberá que eu estou contigo nessa caminhada. Mas eu te levantei para quebrar um protocolo naquela família. Por quê? Porque ainda tem idólatra naquele lugar. Ainda tem gente que adora Maria, adora José. Ei, mas eu te escolhi para adorar somente um Deus
Quem? Aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Eu te separei para uma grande obra. Não adianta, vão até olhar atravessado para você, mas é normal. Está Gideão malhando trigo no lagar, fazendo uma oração de crente e dizendo: cadê o nosso Deus que operou no passado? Eu queria ver os milagres, Senhor, agora atual, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Cadê o Senhor? A sua família é idólatra. Quando os filisteus vieram assolar Israel, o pai da família de Gideão, a família de Gideão voltaram a adorar os ídolos. Só quem era crente na família de Gideão era Gideão, somente ele. E assim mesmo era xingado lá dentro, por quê? Porque ele era crente. Ele não aceitava que o pai adorasse aos deuses, não aceitava que a sua mãe e os seus irmãos adorassem. Até que um dia o Senhor marcou um encontro com Gideão, e o Senhor diz: Gideão, são 7 anos de tortura, os filisteus torturando vocês. É 7 anos você malhando trigo nesse lagar, mas eu tenho contemplado, Gideão. Eu tenho visto as tuas orações, e você é o meu escolhido para trazer vitória em Israel. Gideão diz: Senhor, o Senhor errou de casa. A minha tribo é a menor das muitas, e eu sou o menor lá de casa. E Deus está dizendo: eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Não olhe para as impossibilidades, mas chegará o tempo que a sua voz será uma voz de profeta naquele lugar. Chegará o tempo que eu serei boca. Você será a boca de Deus naquele lugar. Se prepare. Talvez você está olhando as possibilidades de hoje, talvez você está olhando simplesmente a dificuldade de hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: chegará o momento que Ele vai se apresentar. Ele está dizendo: o que é que você precisa? Aquilo que você precisa eu vou suprir sobre a sua casa, sobre a sua família, eu vou suprir sobre a sua vida. Fica tão somente tranquilo, porque eu estou contigo nesta caminhada. Descansa. Essa batalha, essa luta vai ter que cessar. A caminhada do crente não é fácil não, filho, porque para ser crente você tem que aprender a ser dependente de Deus. Para ser dependente de Deus você tem que tirar as ansiedades, as agonias, esperar com paciência e entender que é no tempo de Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: depois que você aprenda a esperar em Deus, todo dia, todo dia você vai viver um milagre. Todo dia, seja grande, seja pequeno, mas todo dia. Eu estou falando para crente aqui que já vive isso aqui, estou dizendo para crente que já está vivendo esse milagre de Deus todos os dias. Se prepare, porque você vai viver coisas maiores, rapaz. Sabe o que é que Deus me diz aqui nessa noite? Que Deus vai escancarar as portas para alguém aqui nesta noite. Talvez alguém está dizendo: mas está complicado. Não está complicado nada, está faltando é fé. Está faltando é fé, está faltando é fé, está faltando fé. Quando Josafá pensa que vai morrer, ele vai declarar e vai dizer: Josafá, fica tranquilo, não vereis vento e não vereis chuva, mas todavia os animais não vai morrer de sede, todavia o teu gado não vai morrer de sede, todavia você não vai morrer de sede. Não vereis vento, não vereis chuva, mas esses vales, essas covas que vocês cavaram, vai se encher de água e todos vão beber da água que eu vou mandar. Não depende de tempo, não depende de momento, só depende de fé, porque enquanto você tem fé, Deus está disposto a fazer o maior milagre que você precisa. Quem crê, dá um glória para o Senhor nessa noite. Eu creio, Senhor. Dizendo assim, quando vocês decidem dar a minha dependência, eu sustento todos vocês.
Não é fácil viver na dependência de Deus. É você esperar um milagre todo dia. Mas entenda que quando você vive na dependência dele, você vai ter que fortalecer a sua fé. A sua fé ela tem que estar em alta sempre. Depender de Deus é você entender que na força do braço você trabalha, vai no mercado, faz a compra, chega em casa, tem que guardar, depois tem que fazer a comida para comer. Mas quando você depende de Deus, é diferente. Vai ter hora que alguém vai te ligar e vai dizer: vem almoçar aqui hoje, porque Deus tocou no meu coração para fazer uma comida para você. É alguém te convidar para comer o melhor desta terra aí de você, sabe? Depender de Deus é você não ter trabalho. Eles não precisaram acender fogo, não precisaram trazer peixe. Já tinha peixe, trouxeram porque o Senhor provou que Ele é o Deus do milagre. Não precisou ir na panela colocar a comida deles. Jesus disse: hoje quem vai servir vocês sou eu. Ninguém falava nada, porque quando Jesus chega, Ele chega para constranger você. Você diz: eu vivo dependente do Senhor. Porque Gideão fazia oração e ele dizia assim: Senhor, cadê o Senhor? Eu sou fiel, cadê o Senhor? Apareça. Quando Deus aparece para Gideão, aparece para dizer: e aí, Gideão, o que é que tu quer? Não, eu quero que o Senhor diminua essa guerra. Ele disse: não vim aqui para diminuir guerra, não. Eu vim aqui para dizer para você que você será o maior vencedor de Israel. Aí Gideão disse: opa, eu queria menos, pai. Não é assim não, esse tanto não. Eu sou o menor, eu não sou ninguém. Ele disse: pois se prepare, porque você será o maior homem de Israel. Quando ele chega para constranger. A oração de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, ela vai dizer: e Deus pega do pó desvalido e do monturo necessitado para sentar sobre os príncipes. Davi está sentado na cadeira e Deus manda um recado para Davi. Quando Davi ele quer ser arrogante, e o profeta chega para ele e diz: Deus mandou dar um recado para você. Qual foi? 2 palavras: não te esqueça de onde Deus te tirou, de trás das malhadas. Não foi da casa do teu pai, porque você não vivia em casa. O seu tempo era mais no pasto, cuidando de ovelha. Você só vinha em casa a cada 8 dias.